O Evangelho de Shri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Shri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 26. Festival na Casa de Adar. Domingo, 3 de agosto de 1884. Shri Ramakrishna estava sentado em seu quarto, no templo em Dakshinesvar, depois do almoço. Um grupo de baus de Shibpur, muitos devotos de Bhawanipur, Balaram e M estavam no aposento. Rakal, Latu e Arik estavam morando com o mestre, também, estavam presentes. O mestre começou a conversar, dirigindo-se aos músicos baus de Shibpur. Mestre, yoga não é possível para a mente que mora em mulher e ouro. A mente de um homem mundano geralmente move-se entre os 3 centros inferiores, o do umbigo, o do órgão sexual e o do órgão de excreção. Depois de grande esforço e prática espiritual, a Kundalini desperta. Segundo os yogis, há 3 nervos na coluna dorsal, Ida, Pingala e Sushumna. Ao longo do Sushumna há 6 lótus ou centros, sendo o inferior conhecido como Muladhara. Logo vem, sucessivamente, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha e Ajna. Esses são os 6 centros. A Kundalini, quando desperta, passa através dos centros inferiores e chega ao Anahata, que está no coração. Ali permanece. Nesse momento a mente do aspirante retira-se dos 3 centros inferiores. Sente o despertar da consciência divina e vê a luz. Em muda admiração, vê aquele brilho intenso e exclama: "O que é isto? O que é isto?" Depois de passar pelos 6 centros, a Kundalini alcança o lótus de 1000 pétalas conhecido como Sahasrara, e o aspirante entra em Samadhi. Segundo os Vedas, esses centros são chamados Bhumi, planos. Há 7 planos. O centro no coração corresponde ao 4º plano dos Vedas. Segundo os Tantras, há neste centro um lótus chamado Anahata, com 12 pétalas. O centro conhecido como Vishuddha é o 5º plano. Este centro está na garganta e tem um lótus de 16 pétalas. Quando a Kundalini alcança este plano, o devoto anseia somente falar e ouvir a respeito de Deus. A conversa sobre assuntos mundanos, sobre mulher e ouro, o aborrece muito. Retira-se quando as pessoas começam a falar desses assuntos. Vem então o 6º plano correspondente ao centro conhecido como Ajna. Esse centro está localizado entre as sobrancelhas e tem um lótus de 2 pétalas. Quando a Kundalini o alcança, o aspirante vê a forma de Deus, mas aí ainda permanece uma pequena barreira entre o devoto e Deus. É como a luz no interior de uma lanterna. Pensa-se que se tocou a luz, mas na realidade, não se pode fazê-lo por causa do vidro. E por último vem o 7º plano que, segundo os Tantras, é o centro do lótus de 1000 pétalas. Quando a Kundalini chega neste ponto, o aspirante entra em Samadhi. Nesse lótus mora Shivasati Chitananda, o Absoluto. Ali a Kundalini, o poder despertado, une-se a Shiva. Isto é conhecido como a união de Shiva e Shakti. Quando a Kundalini eleva-se até o Sahasrara e a mente entra em Samadhi, o aspirante perde totalmente a consciência do mundo exterior. Não mais pode conservar o corpo físico. Se o leite é despejado em sua boca, escorre. Nesse estado o alento vital permanece somente 21 dias e então, morre. Entrando nas águas escuras do oceano, o navio jamais volta, mas os Isharakotis, tais como as encarnações divinas, podem descer desse estado de Samadhi. Podem descer desse exaltado estado porque gostam de viver na companhia dos devotos e de desfrutar o amor de Deus. Deus retém neles o ego de conhecimento ou o ego de devoção para que possa ensinar os homens. Suas mentes movem-se entre o 6º e o 7º planos. Correm como numa regata, por assim dizer, para frente e para trás, entre esses 2 planos. Ao alcançar o Samadhi, algumas almas, por sua própria vontade, mantêm um ego de conhecimento, mas este ego não cria apego algum. É como uma linha desenhada na água. Hanuman conservou o ego de servo depois de ter realizado ambos os aspectos, o pessoal e o impessoal. Considerava-se o servo de Deus. Grandes sábios como Narada, Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanakumara, depois de realizarem o conhecimento de Brahma, conservaram o ego de servo, e o ego de devoção.
São como grandes navios que não somente atravessam o oceano, mas também levam passageiros para outra margem. Há duas classes de Paramahansas, uma afirmando a realidade sem forma e a outra, Deus com forma. Trailanga Swami acreditava na realidade sem forma. Paramahansas como ele preocupam-se somente com seu próprio bem, ficam satisfeitos quando atingem a meta. Mas os Paramahansas que acreditam em Deus com forma conservam o amor de Deus, mesmo depois de alcançar o conhecimento de Brahman, de maneira que possam dar instrução espiritual a outros. São como um cântaro de água cheio até a borda. Parte da água pode ser despejada em outro cântaro. Estas almas perfeitas descrevem aos outros as diversas disciplinas espirituais pelas quais realizaram Deus. Agem assim apenas para ensinar os outros e ajudá-los na vida espiritual. Com muito esforço, os homens cavam um poço para água potável, utilizando pás e baldes. Depois de terminarem a escavação, alguns jogam as pás e outros implementos dentro do poço, porque não necessitam mais deles. Mas alguns os deixam junto do poço, para que outros os utilizem. Algumas pessoas comem mangas secretamente, removendo todos os vestígios, limpando a boca, com uma toalha, mas outros dividem a fruta com outras. Há sábios que, depois de atingirem o conhecimento, trabalham para ajudar os outros e também, para desfrutar a felicidade na companhia de Deus e de devotos. Quero comer açúcar, não quero ser açúcar. As gopis de Vrindavana, também, alcançaram o conhecimento de Brahma, mas elas não o estavam procurando. Queriam desfrutar Deus, considerando-se como sua mãe, sua amiga, sua atendente ou sua amante. Os baus de Shibpur começaram a cantar, acompanhados de um instrumento de corda. Um verso na primeira canção dizia: somos pecadores, redime-nos, ó Senhor misericordioso. Mestre, aos devotos é a atitude de um iniciante adorar a Deus por temor. Por favor, cantem sobre a realização de Deus, canções que expressam a alegria divina. A Racal como cantaram bem aquela canção, outro dia na casa de Nabin Yogi, fique embriagada aumente, fique embriagada com o vinho da felicidade celestial. Enquanto se entoam canções religiosas não se deve referir-se às próprias preocupações. Ao contrário, devemos nos sentir alegres e cheios de fervor, enquanto cantamos o nome de Deus. Um devoto: Senhor, não vai cantar? Mestre, o que vou cantar? Bem, posso fazê-lo só quando o Espírito me impulsiona. Depois de algum tempo o mestre começou a cantar. Os olhos se voltaram para cima. Cantou: contemple as ondas do amor de Gora, sob as quais todo o universo está submerso. E em seu amor eu, também, anseio em me afogar. Ó amigo, o amor de Gauranga absorveu-me. Quem mais além de Gauranga sente por nossa infelicidade, tirando-nos do mundanismo? Cantou novamente. Mergulhe fundo, ó mente, mergulhe fundo no oceano da beleza de Deus, se descer até as profundezas. Aí encontrará uma gema de amor. Depois cantou sobre a Mãe Divina. Podem todos ter a visão de Shyama? É para todos o tesouro de Kali? Oh, é uma pena que minha mente tola não possa ver o que é verdadeiro. Continuou. A abelha negra da minha mente atraída em pura alegria, para a flor de lótus azul dos pés da Mãe Shyama. Novamente. Ó Mãe, que máquina é esta que tu fizeste? Que peças tu pregas com este brinquedo? De 3,5 cúbicos de altura. Ao cantar a última canção, Shri Ramakrishna entrou em Samadhi. Os devotos estavam sentados mudos, olhando fixamente sua figura radiante. Depois de algum tempo voltou à consciência parcial do mundo e começou a falar com a Mãe Divina. O mestre disse: Mãe, por favor desce daí de cima. Teria ele sentido que a mente ainda pairava no 7º plano de consciência, o lótus de 1000 pétalas do Sahasrara? Por favor, desça, disse, não me atormentes assim. Fica quieta, mãe, e senta. Ó mãe, o futuro de todos está determinado pelas tendências dos seus nascimentos anteriores. O que vou dizer às pessoas? Nada pode ser alcançado sem discriminação e renúncia. Shri Ramakrishna havia retomado a consciência plena do mundo, e continuou: há muitos tipos de renúncia. Uma delas é chamada Markatavairagya, renúncia do macaco.
É uma falsa renúncia devido às aflições do mundo. Essa renúncia não dura muito. Há a renúncia verdadeira. Um homem possui tudo no mundo, não lhe falta nada, mas sente que tudo é irreal. Não é possível obter-se renúncia de um momento para o outro. O fator tempo deve ser levado em consideração. Não é também verdadeiro que um homem deve ouvir a respeito dela. Quando o momento certo chegar, ela dirá a si mesma: ó sim, ouvi falar. Também deve se lembrar de outra coisa. Ouvindo falar com frequência de renúncia, o desejo de objetos mundanos gradualmente desaparece. Deve-se tomar pequenas doses de água de arroz, para se livrar da intoxicação de bebida alcoólica e aos poucos, volta-se ao normal. Um aspirante capacitado para o conhecimento de Deus é muito raro. Está dito no Gita que um dentre 1000 deseja conhecer Deus, e também que, dentre esses 1000, apenas um está capacitado para conhecê-lo. Um devoto citou o texto do Gita: Mestre, à medida que o apego ao mundo diminui, aumenta o conhecimento espiritual. Apego ao mundo significa apego à mulher e ouro. Não é dado a todos sentirem prema, amor intenso a Deus. Chaitanya sentiu. Um homem comum pode no máximo sentir bhava. Somente os Icharakotis, como as encarnações divinas, sentem prema. Quando prema é despertada, o devoto não somente sente que o mundo é irreal, mas esquece até o corpo, que todos amam tão intensamente. Num livro persa está escrito que dentro da pele está a carne, dentro da carne, o osso, dentro do osso, o tutano, e assim por diante, mas que prema é o mais interior de todos. Uma pessoa torna-se afetuosa através de prema. Devido a ela, Krishna tornou-se Tribanga. Prema é a corda com a qual se pode amarrar Deus, por assim dizer. Sempre que desejar vê-lo, basta puxar a corda. Sempre que o chamar, ele aparecerá diante de você. O estágio maduro de Bhakti é Bhava. Quando alguém o alcança, torna-se sem fala, pensando em Satchitananda. O sentimento de um homem comum só pode ir até aí. Quando o Bhava amadurece, torna-se Mahabhava. Prema é a última. Você conhece a diferença entre uma manga verde e uma madura. Puro amor de Deus é o essencial. Tudo o mais é irreal. Uma vez Rama ficou satisfeito com a oração de Narada e disse-lhe que pedisse uma graça. Narada pediu puro amor e disse ainda mais: ó Rama, por favor concede-me que eu não seja iludido por tua maia sedutora. Rama disse: está bem, mas peça-me algo mais. Narada respondeu: não quero mais nada. Oro somente por puro amor. Como pode um devoto obter esse amor? Primeiro, a companhia dos santos. Isso desperta Shraddha, fé em Deus. Depois vem Nistha, devoção integral da mente ao ideal. Neste estágio o devoto não gosta de ouvir qualquer coisa que não seja a respeito de Deus. Faz somente o que agrada a Deus. Depois de Nistha, vem Bhakti, devoção a Deus, depois Bhava. A seguir Mahabhava, depois Prema e por fim, o próprio Deus. Somente os Icharakotis, como as encarnações, podem sentir Mahabhava ou Prema. O conhecimento de uma pessoa mundana, o conhecimento de um devoto e o conhecimento de uma encarnação não são de forma alguma a mesma coisa. O conhecimento de uma pessoa mundana é como a luz de um lampião, que mostra apenas o interior de um aposento. Por esse conhecimento ele come e bebe, atende às obrigações domésticas, protege o corpo, educa os filhos e assim por diante. O conhecimento de um devoto é como a luz da lua que ilumina os objetos tanto do interior, como do exterior de um quarto. Mas tal luz não permite ver um objeto distante ou muito pequeno. O conhecimento de uma encarnação de Deus é como a luz do sol. Devido a esta luz, a encarnação vê tudo, dentro e fora, grande e pequeno. A mente mundana é, sem dúvida, como a água barrenta, mas pode se tornar clara por um agente purificador. Discriminação e renúncia são os agentes purificadores. O mestre falou aos devotos de Shibpur: Mestre, querem fazer alguma pergunta? Um devoto: acabamos de escutar as suas palavras. Mestre: sim, é bom ouvir estas coisas, mas nada acontecerá se não for no seu devido tempo. O que o quinino pode fazer por uma pessoa com febre, enquanto tiver temperatura elevada? Somente quando a temperatura descer com o uso de mistura para febre ou um purgante, pode o quinino ser prescrito.
Há pacientes que se livram da febre mesmo se quiser. Uma criança disse à mãe: Mãe, por favor, chama-me quando eu sentir fome. A mãe disse: Minha criança, não terei que chamá-la. A necessidade acordará você. Diferentes tipos de pessoas vêm aqui. Algumas vêm de barco com os devotos, mas não querem escutar conversa espiritual, ficam acotovelando seus amigos e murmuram: Quando vamos deixar esse lugar? Quando vamos embora? Se os amigos não mostram sinais de se levantar, dizem: Vou esperar você no barco. Aqueles que têm um corpo humano pela primeira vez, necessitam da experiência dos prazeres dos sentidos. A consciência espiritual não é despertada, a não ser que certas obrigações tenham sido cumpridas. O mestre dirigia-se para o bosque de pinheiros. Com um sorriso, disse a Amy no pórtico semicircular: Bem, o que você pensa de meu estado mental? Amy, sorrindo na superfície, o senhor é muito simples, mas internamente, muito profundo. É extremamente difícil compreendê-lo. Mestre, sorrindo é como o chão de cimento de uma casa. As pessoas só veem a superfície externa, mas não conhecem os materiais que estão debaixo. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Balaram e outros devotos entraram no barco, de volta a Calcutá. Era a maré baixa do Ganges. Uma suave brisa soprava do sul, cobrindo o rio sagrado de ondas. Amy olhou para a cena durante muito tempo. Assim que o barco desapareceu em direção a Calcutá, voltou para o mestre. Shri Ramakrishna dirigia-se para o bosque de pinheiro. Uma linda nuvem cinzenta de chuva poderia ser vista a noroeste. O mestre perguntou a Amy: Pensa que vai chover? Por favor, traga meu guarda-chuva. Chegando ao Panchavati, o mestre perguntou a Latu, que também o acompanhava: Por que está com uma aparência doentia? Latu: Mal posso comer. Mestre, é esta a única razão? Estamos também numa má estação do ano. Tem meditado demais? A Amy: Tenho um pedido a lhe fazer. Por favor, diga a Baburam para ficar comigo 1 ou 2 dias, na ausência de Racal, senão me sentirei muito infeliz. Amy: Sim, senhor. Vou dizer-lhe. Shri Ramakrishna perguntou a Amy se ele achava Baburam puro. Depois de alguns minutos, Amy e Latu, no Panchavati, viram o mestre vindo em sua direção. Atrás dele o céu estava negro como uma nuvem de chuva. Seu reflexo no Ganges tornava a água ainda mais escura. Os discípulos sentiram que o mestre era Deus encarnado, a criança divina de 5 anos, radiante com um sorriso de inocência e pureza. À sua volta estavam as sagradas árvores do Panchavati, sob as quais ele havia praticado disciplina espiritual, e havia tido visões de Deus. Aos seus pés fluía o Ganges sagrado, destruidor dos pecados do homem. A presença deste homem-deus carregava as árvores, arbustos, flores, plantas e templos com fervor espiritual e alegria divina. Shri Ramakrishna voltou a seu quarto e sentou-se no pequeno divã. Começou a elogiar um remédio que um certo Brahmachari lhe havia preparado. Referindo-se a esse homem, Asra disse: Ele agora está absorvido por muitas preocupações mundanas. Que pena! Olhe para Nabai Chaitanya de Konagar. Embora chefe de família, vestiu roupa vermelha. Mestre, o que vou dizer? Vejo claramente que foi o próprio Deus que assumiu todas as formas humanas. Portanto, não posso julgar ninguém. Asra: Narendra está de novo envolvido numa causa judicial. Mestre, ele não acredita em Shakti, a Mãe Divina. Se uma pessoa assume um corpo humano, deve reconhecê-la. Asra: Narendra diz: Se eu tivesse acreditado em Shakti, todos teriam me seguido. Portanto, não posso. Mestre, mas não é bom para ele ir ao extremo de negar a Mãe Divina. Agora está sob a jurisdição de Shakti. Até um juiz, ao dar evidência num caso desse, fica como testemunhar. A Amy tem visto Narendra ultimamente? Amy: Não, nos últimos dias. Mestre, vá vê-lo e traga-o aqui de carruagem. Asra: Bem, qual é a sua relação com esse, referindo-se a si mesmo? Asra: Ele espera ajudar o senhor. Mestre: E a respeito de Bhavanath? Será que ele viria aqui com tanta frequência, se não tivesse boas tendências? E Ari e Latu? Meditam sempre. Por quê? Asra: Está bem. Por que eles dedicariam todo o seu tempo à meditação?
É uma coisa completamente diferente para eles ficarem aqui e atenderem às suas necessidades pessoais. Mestre, possivelmente você tem razão. Talvez outros fiquem em seu lugar agora. Asra saiu do aposento deixando o mestre com M. Mestre, o que digo em êxtase agrada as pessoas? M, ó sim, muito. Mestre, o que as pessoas pensam a meu respeito? Pensam algo em particular sobre mim, quando me veem naquela situação? M. Sentimos no Senhor uma maravilhosa síntese de conhecimento, amor e renúncia, e na superfície, uma espontaneidade natural. Muitas experiências divinas passaram, como grandes navios no interior de sua consciência espiritual. Porém, o Senhor mantém externamente esta simplicidade. Muitos não podem compreendê-lo, mas alguns são atraídos só por este estado. Mestre, há uma seita Vaishnava conhecida como Gochara que descreve Deus como Sahaja, o simples. Dizem mais, que não se pode reconhecer esse simples, a não ser que se seja simples também. A M. Tenho algum ego? M. Sim, Senhor, um pouco. O Senhor o conservou para preservar o corpo, desfrutar o amor divino em companhia dos devotos, e passar para eles conhecimento espiritual. Além disso, o Senhor conservou esse vestígio do ego, porque o pediu à Mãe Divina. Mestre, não o mantive. Foi o próprio Deus que o deixou para mim. Pode dizer-me como pareço no estado de Samadhi? M. Como o Senhor disse há pouco tempo, o Senhor vê a forma de Deus quando a mente eleva-se no sexto plano. Ao falar depois disso, sua mente desce ao quinto plano. Mestre, é Deus quem faz essas coisas. Nada sei. M. É por esta razão que o Senhor atrai tantas pessoas. Senhor, tenho uma pergunta. Há duas opiniões nas Escrituras. Segundo um dos Puranas, Krishna é Shidatma, o Absoluto, e Radha é Shakti, seu poder divino, mas segundo um outro Purana, o próprio Krishna é Kali, a energia primordial. Mestre, este segundo ponto de vista é defendido no Devi Purana. Segundo ele, a própria Kali tornou-se Krishna. Mas que diferença isto faz? Deus é infinito e infinitos são os caminhos para se chegar a ele. M. Sem falar nada, tomado de admiração por alguns momentos, disse em seguida, agora compreendo. Como o Senhor diz, a coisa importante é subir ao terraço. Alcançaremos o nosso objetivo se pudermos utilizar quaisquer dos meios, uma corda ou uma estaca. Mestre, foi pela graça de Deus que você compreendeu isso. Sem sua graça, a dúvida jamais é esclarecida. A coisa mais importante é cultivar devoção a Deus e amor por Ele e seguir qualquer um dos caminhos. Que necessidade há em se saber muitas coisas? Basta cultivar o amor a Deus. Quando tiver este amor, certamente alcançará a Deus. Mais tarde, se necessário, Deus lhe explicará tudo e lhe falará também a respeito dos outros caminhos. É suficiente que desenvolva amor por Deus. Não há necessidade de muitas discussões e argumentações. Veio ao pomar para comer mangas. Aproveite. Não há necessidade de contar os galhos e as folhas. É sábio seguir a atitude de Hanuman, não sei o dia da semana, a fase da lua ou a posição das estrelas, apenas contemplo Rama. M. Agora desejo que minhas atividades sejam muito reduzidas e que eu possa dedicar-me muito a Deus. Mestre, certamente seu desejo será realizado, mas um Jnani pode viver desapegado no mundo. M. É verdade, Senhor, mas necessita-se de força especial para levar uma vida desapegada. Mestre, isto também é verdade, mas talvez você quisesse levar a vida do mundo. Krishna havia sido entronado no coração de Radha, mas Radha queria jogar com ele, sob a forma humana. Daí os episódios de Vrindavana. Agora você quer orar a Deus, para que suas obrigações mundanas possam ser reduzidas. Alcançará seu objetivo se renunciar mentalmente. M. Mas renúncia mental é recomendada para aqueles que não podem abandonar o mundo externamente. Para devotos superiores, prescreve-se renúncia total, externa e interna. Shri Ramakrishna ficou em silêncio por alguns minutos, e então, retornou à conversa. Mestre, agradou-lhe o que lhe disse sobre a renúncia absoluta, há um momento atrás? M. Muito, senhor. Mestre, diga-me,
Qual é o significado de renúncia? M. Renúncia não significa somente desapego do mundo. Significa desapego do mundo e também desejo ardente por Deus. Mestre, você está certo. Sem dúvida necessita-se de dinheiro para a vida no mundo, mas não se preocupe muito a esse respeito. O caminho prudente é aceitar o que vem por si mesmo. Não se preocupe muito em economizar dinheiro. Aqueles que entregam o coração e a alma a Deus, aqueles que se dedicam a Ele, e tomam refúgio nele, não devem preocupar-se muito com dinheiro. O que ganham, gastam. O dinheiro chega de um modo e sai de outro. Isto é o que o Gita chama aceitar o que vem por si mesmo. O mestre referiu-se a Arípada e disse, ele esteve aqui no outro dia. M. Ele sabe cantar as histórias dos Puranas. Canta melodiosamente a vida de Prahlada e o nascimento de Shri Krishna. Mestre, é mesmo? Naquele dia olhei dentro de seus olhos. Tinha um olhar interior. Perguntei-lhe se meditava muito, mas ficou olhando para o chão e não respondeu. Disse-lhe então, olhe, não se esforce em demasia. Era o entardecer. Shri Ramakrishna, como era de seu costume, nesta hora do dia, cantou os nomes de Deus e entrou em meditação. Logo a lua apareceu no céu. Os templos, pátios e árvores estavam banhados de luz prateada e milhões de luas quebradas brincavam na ondulante superfície do Ganges. Rakal e M estavam com o mestre no aposento. Mestre, A.M. Baburam diz, a vida mundana. Deus me livre. M. Sua opinião está baseada no que ouviu dizer. O que conhece ele do mundo? É somente uma criança. Mestre, sim, é verdade. Já reparou em Niranjan? É totalmente sem artimanhas. M. Sim, senhor. Sua aparência já atrai as pessoas. Como seus olhos são expressivos. Mestre, não apenas os olhos, mas toda a sua pessoa. Seus parentes propuseram-lhe casamento. A isso disse, por que querem me afogar? Com um sorriso, diga-me. Dizem que um homem encontra grande prazer na companhia da esposa, depois de árduo dia de trabalho. M. Isso sem dúvida é verdade para aqueles que pensam assim. A Rakal, com um sorriso, estamos sendo examinados. Esta é uma pergunta-chave. Rakal e M eram casados. Mestre, com um sorriso a mãe diz, suspirarei de alívio se puder conseguir uma árvore de sombra, para meu filho. Ele descansará nesta sombra quando estiver abrasado pelo calor do mundo. M. É verdade, senhor, mas há pais e pais. Um pai que é espiritualmente desenvolvido não dá seus filhos em casamento. Fazendo isso, sua espiritualidade é bem fina. Adarsen chegou de Calcutá e saudou o mestre. Depois de alguns minutos, foi ao templo de Kali e M seguiu. Um pouco mais tarde, M estava sentado no ghat de banho no Ganges. A maré começava a subir. Enquanto ouvia as águas se jogando contra a margem, muitas imagens da vida divina de Shri Ramakrishna desfilaram em sua mente. O samadhi profundo do mestre, o êxtase constante, a alegria no amor de Deus, as palavras incansáveis sobre a vida espiritual, o amor sincero aos devotos e, acima de tudo, a simplicidade infantil. Quem era esse homem? Era ele Deus que havia se encarnado na terra para o bem de seus devotos? Adar e M voltaram para o aposento do mestre. Adar estivera em Chittagong, Bengala Oriental, em missão oficial. Contava ao mestre a respeito de sua visita a Chandranath Hills e Sitacunda, lugares sagrados de Chittagong. Adar, perto de Sitacunda visitei um poço onde vi fogo na água. Queimava sempre sobre as águas com línguas de fogo. Mestre, como é possível? Adar, a água continha fósforo. Nesse momento Rancha Terji entrou no aposento. O mestre disse a Adar algumas palavras gentis sobre ele. Mestre, a presença de Ram no templo aliviou-nos de muitas preocupações. Ele chama Ari, Latu e outros para comer. Na maioria das vezes estão absorvidos em meditação, em algum canto da propriedade. É Ram que controla se comem na hora certa. Sábado, 6 de setembro de 1884. Mais ou menos às 3 horas da tarde, Shri Ramakrishna estava sentado na sala de estar de Adar, no segundo andar. Narendra, os irmãos Mukherjee, Bhavanath, M, Asra e outros devotos estavam com o mestre. Estavam sendo feitos preparativos para que Narendra cantasse.
Enquanto afinava o tampura, uma das cordas soltou-se e o mestre exclamou: "Ó, o que você fez?" Narendra então começou a afinar os tambores. O mestre disse-lhe: "Você está batendo nesse também, e sinto como se alguém estivesse batendo no seu rosto." Referindo-se ao Kirtan, Narendra disse: "Não há muito ritmo no Kirtan. É por isso que é tão popular e as pessoas gostam tanto." Mestre, que bobagem! Elas gostam dele porque é tão doce e cheio de sentimento. Narendra cantou: "Doce é teu nome, ó refúgio dos humildes. Cai como mais doce néctar em nossos ouvidos e nos conforta, bem-amado de nossas almas." Cantou novamente: "Ó Senhor, devem seus dias passar tão completamente em vão? Descendo o caminho da esperança, olho sem ver, dia e noite. Tu és o Senhor de todos os mundos, e eu sou somente um mendigo aqui. Como posso pedir-te para vir morar dentro do meu coração? A porta da humilde cabana do meu pobre coração está completamente aberta. Sê misericordioso, Senhor, e entra ali só uma vez e extingue sua sede." Mestre, a Asra, sorrindo, esta foi a primeira canção que ele cantou para mim. Narendra cantou mais uma ou duas canções. Depois Vainal Shasharan cantou, descrevendo o pesar das gopis ao verem Krishna como rei de Mathura. "Ó Ari, como podemos conhecer-te agora? No esplendor real de Mathura, tu nos esqueceste." Mestre, por que não canta aquela, ó Vina, cante o nome do Senhor Ari? Vaishnacharan cantou: "O Vina, cante o nome do Senhor Ari. Sem a bênção dos seus pés, você não poderá conhecer a verdade final. O nome de Ari mata todo o pesar. Cante o nome de Ari. Cante o nome de Krishna. Se apenas Ari mostrar sua graça, então, jamais ficarei triste. Ó Vina, cante seu nome somente uma vez. Nem tem a metade da raridade de uma pedra preciosa." Govinda diz: "Em vão meus dias passaram. Não posso mais flutuar aqui na imensidão sem rastro do oceano da vida." Enquanto ouvia a canção, o mestre ficou absorvido nela, dizendo: "Ó, meu Deus! Ó meu Deus!" Entrou em Samadhi. Os devotos à sua volta mantinham os olhos presos dele. O aposento estava cheio de gente. O músico cantou de novo. Enquanto improvisava novos versos, descrevendo o amor de Deus, o mestre levantou-se e dançou. Improvisou versos e cantou com os braços estendidos. Logo entrou em Samadhi e sentou-se com a cabeça repousando num almofadão à sua frente. O músico, também tomado de emoção, cantou novas canções. Novamente Shri Ramakrishna levantou-se e começou a dançar. Os devotos não podiam controlar-se e também dançaram com o mestre. Enquanto dançavam, Shri Ramakrishna de vez em quando entrava em Samadhi profundo. Neste estado não conseguia pronunciar uma palavra e o corpo permanecia inerte. Dançavam à sua volta. Depois de um certo tempo, voltando à consciência parcial, dançou com a força de um leão, intoxicado de amor, mas mesmo assim, não podia pronunciar uma palavra. Por fim, retomando a consciência do mundo, cantou de novo, improvisando os versos. Uma intensa atmosfera espiritual foi criada na sala de Adar. Ao som de uma música forte juntou-se uma grande multidão na rua. Shri Ramakrishna dançou muito tempo na companhia dos devotos. Ao voltar para seu lugar, ainda tomado de fervor, pediu a Narendra para cantar: "Ó mãe, torna-me louco com teu amor." Narendra cantou: "Ó mãe, torna-me louco com teu amor. Que necessidade tenho de conhecimento e razão? Mestre, e aquela, no mar de consciência venturosa?" Narendra cantou: "No mar de consciência venturosa levantam-se ondas de amor, divino encantamento, jogo da felicidade de Deus. Oh, que emocionante! Mestre, e aquela, na sabedoria do firmamento? Talvez seja muito comprida, você não acha? Está bem, cante-a devagar." Narendra cantou: "No firmamento da sabedoria a lua do amor está surgindo cheia, e a maré do amor, em ondas agitadas, flui em todos os lugares. Ó Senhor, quão cheio de bem-aventurança tu és! Salve, mestre! E você não quer cantar aquela, o vinho da felicidade celestial?" Narendra cantou: "Fique embriagada,
Aumente com o vinho da felicidade celestial. Role no chão e chore, cantando o doce nome de Ari. Encha a abóboda do céu com seu profundo rugido de leão, cantando o doce nome de Ari. Com ambos os braços levantados, dance em nome de Ari e dê seu nome a todos. Nade dia e noite na felicidade do amor de Ari, mate o desejo com seu nome, e abençoado seja sua vida. O mestre improvisou, embriague-se com prema e chore, cantando o doce nome de Ari. E, embriague-se com o fervor divino e chore, cantando seu nome. Shri Ramakrishna e os devotos descansaram um pouco. Narendra disse ao mestre em voz baixa, por favor, pode cantar aquela outra? Mestre, minha voz tornou-se um pouco rouca. Depois de alguns minutos, perguntou a Narendra, qual? Narendra, Gaur, cuja beleza deleita o mundo. Shri Ramakrishna cantou descrevendo a beleza de Sri Chaitanya. Quem trouxe Gaur para Nádia, Gaur cuja beleza alegra o mundo? Seu rosto, coberto com mechas de cabelo, brilha com um relâmpago contra uma nuvem escura. Novamente cantou, desta vez a respeito do pesar de uma gopi pela separação de Shri Krishna. Não encontrei meu Krishna, ó amiga. Como triste ficou meu lar sem ele. Ah, se Krishna apenas pudesse somente ser o cabelo de minha cabeça, cuidadosamente eu o pentearia e o enfeitaria com flores de Baku, cuidadosamente modelaria as tranças do meu Krishna. Krishna é negro e negro é meu cabelo, negro será uno com o negro. Ah, se Krishna pudesse somente ser a argola que uso no meu nariz, sempre ficaria pendurada e meus lábios poderiam tocá-lo. Mas se isto jamais acontecer, ó, por que devo sonhar indolentemente? Por que Krishna se importaria em ser uma argola no meu nariz? Ah, se Krishna pudesse ser as pulseiras nos meus braços, ele sempre estaria preso nos meus pulsos e orgulhosamente sacudindo meus braceletes para fazê-los soar, agitando os braços para mostrá-los. Pela estrada real andarei usando os braceletes do meu Krishna. A música terminou. O mestre começou a conversar com os devotos. Mestre, sorrindo Asra dançou. Narendra, sim, um pouco. Mestre, um pouco? Narendra, sim, sua barriga dançou também. Todos riem. O anfitrião do Pundit Shashadhar estava pensando em convidar o mestre para jantar. Mestre, ouvi dizer que seu anfitrião não é um homem honesto, é sem moral. Narendra, é por isso que o senhor não tomou a água que ele tocou. Aconteceu no primeiro dia em que se encontrou com o Shashadhar na casa dele. Como descobriu que era imoral? Mestre, sorrindo Asra conhece outro exemplo. Aconteceu em Sirhori na casa de Hriday. Asra, o homem era um Vaishnava. Veio comigo para ver o senhor, querendo dizer Shri Ramakrishna. Assim que se sentou à sua frente, o senhor virou-lhe as costas. Mestre, mais tarde soubemos que levava uma vida imoral. Ah, Narendra, você costumava dizer, no começo, que tudo isso eram alucinações. Narendra, como eu podia saber? Agora vejo que o senhor tem razão. Adar havia preparado uma festa para o mestre e devotos, e agora convidou-os para comer. O mestre disse aos irmãos Mukherjees, o que? Não vão comer? Responderam humildemente, por favor, desculpe-nos. Mestre, mas por quê? Vocês estão fazendo tudo mais. Por que esta dúvida somente a respeito da refeição? Adar era um hindu de casta inferior. Por esta razão muitos devotos brahmins do mestre hesitavam em comer em sua casa. Por fim caíram em si, ao verem o próprio Shri Ramakrishna comendo. Eram por volta de 9 horas. O mestre estava descansando na sala de visitas com os devotos. Logo voltaria para Dakshinesvar. Os irmãos Mukherjees haviam contratado um cantor de kirtan para entreter o mestre no dia seguinte. Ram estava tomando lições de canto com aquele músico. Shri Ramakrishna pediu a Narendra para ir a Dakshinesvar para o kirtan. Mestre, a Narendra virá amanhã, não? Narendra, vou fazer o possível. Mestre, você pode tomar banho lá e também comer. Apontando para Amy, ele também poderá jantar. Ah, Amy, você está bem agora? Espero que não esteja de dieta. Amy, não, senhor. Irei amanhã. Nitya Gopal estava morando em Vrindavana. Shunilal havia voltado de Vrindavana há apenas alguns dias,
e o mestre perguntou-lhe sobre Nitya Gopal. Como Shri Ramakrishna já se preparava para ir embora, M saudou-o, tocando seus pés com a testa. O mestre disse-lhe com carinho, então o verei amanhã. Narendra, Bhavanak, por favor venham amanhã. Acompanhado de diversos devotos partiu para Dakshinesvar. Os outros devotos voltaram para casa naquela noite enluarada, levando em seus corações a música e a dança do mestre. Apêndice 1. Ó Mãe, que máquina é esta que tu fizeste? O corpo humano. 2. Uma pessoa torna-se afetuosa através de prema. Devido a ela, Krishna tornou-se Tribanga. Prema é a corda com a qual se pode amarrar Deus, por assim dizer. Sempre que desejar vê-lo, basta puxar a corda. Sempre que o chamar, ele aparecerá diante de você. Literalmente inclinado em 3 lugares. A figura comum de Krishna em pé está inclinada em 3 lugares, isto é, o pescoço, a cintura e os joelhos. 3. A mãe diz, suspirarei de alívio se puder conseguir uma árvore de sombra, para meu filho. Ele descansará nesta sombra quando estiver abrasado pelo calor do mundo. A palavra significa esposa.